meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem neste sábado maravilhoso. Quem gosta de falar esse maravilhoso é o Donald Trump, eu aprendi com ele. Envolto a tantos escândalos e decepções, nós vamos fazer hoje mais um vídeo, né? Falando sobre política, certo? Eu estou vendo aí uma polêmicazinha aí do Eduardo Bolsonaro, que mandou um recadinho para o Nicolas e para a dona Michele Bolsonaro, né? Então eu vou falar uma coisa, gente. Como eu venho observando política já faz algum tempo, e eu vi toda a trajetória do Eduardo Bolsonaro, naquele momento que ele resolveu ficar nos Estados Unidos, porque lá seria um lugar melhor para ele fazer as suas denúncias e trabalhar em cima do projeto de anistia, que o Trump ia dar um apoio, que não sei o que lá, não sei o que lá, e eu sempre olhando e observando. Então eu sempre analisei o Eduardo Bolsonaro como um político, um bom político. Ele é muito inteligente, tudo. Mas eu sempre achei ele tão arrogante quanto aquele jornalista também, Paulo Figueiredo, que eu também gosto do Paulo Figueiredo. Eu assisto o Paulo Figueiredo, como assisto sempre algumas coisas do Eduardo Bolsonaro, certo? Mas eles, naquele momento que eles decidem, inclusive eu acho que o Paulo Figueiredo influenciou muito o dia do fico do Eduardo nos Estados Unidos. Eu acho que não pegou bem desde aquele tempo, porque eu acho que naqueles momentos daquele que estava no calor daquele momento, né, repetindo, ele errou. Eu achava que ele devia ter ficado no Brasil mesmo, e dado uma diminuída na pressão do que ele falava, porque o Eduardo é uma pessoa muito, ele é muito assim explosivo nos seus pensamentos, nas suas ideias, certo? E ele fala coisa que não deveria falar em certos momentos, sabe? Porque eu sinto hoje ele, o Eduardo, gente, uma pessoa assim que está triste e viu que ele errou, certo? Porque ele foi demais, com muita sede ao poço, você entendeu? Achando que ele ia conseguir resolver uma coisa que seria, na verdade, ele achava que era possível, e eu via que era impossível, e que cada vez que ele falava, vinha com o seu discurso, ele, o Paulo, aquela arrogância de sempre, certo? Porque eles sentiam-se muito influenciadores das pessoas, falava dos políticos, falava do Xandão, falava do Supremo, e com toda razão, eu não tiro a razão de falar, mas que deveria ter economizado um pouco, talvez deixado mais para o Paulo falar certas coisas do que o Eduardo falar, porque ele tinha um cargo de deputado, um dos deputados mais votados do Brasil, o primeiro, se não me engano, certo? Mas eu via, desde quando aquela vez ele falou que para tirar o Supremo Tribunal Federal era com um cabo e 2 soldados, né, fecharia o Supremo Tribunal Federal, eu já senti essa coisa ruim que ele tem dentro dele para falar esse tipo de coisa, sabe? Então eu senti ele muito prepotente, né? Eu acho que ele não estava preparado naquele momento, e ele veio vindo quebrando a cabeça e dando chute na parede, e veio errando muito, sabe? No resumo da história, ficou do jeito que está hoje, né? Ele está sendo já praticamente caçado, tá, né? Agora está indo para... já está aberto inquérito com ele, vai ser julgado e vai ser condenado, sabe lá Deus, né? Aconteceu o que aconteceu. E hoje ele está um pouco, o Nicolas falou até a verdade, que ele está um pouco desatinado, e com toda razão, porque ele está longe da família, do pai dele,
né, principalmente do Bolsonaro, que está preso, infelizmente, e longe do país dele, certo? Longe da política, que hoje ele não tem acesso a nada mais, sendo que ele poderia estar aqui fazendo alguma coisa com menos pressão em cima do grande, do glorioso ministrão, entendeu? Porque não, tudo que ele fez lá caiu por terra, tudo. E quando ele viu o mundo dele de muitas coisas boas cair por terra, ele também caiu. E daí hoje ele fica então, sem saber do que está acontecendo. Eu tenho certeza, porque o pai dele não fala com ele, só fala por recado, né? Então ele está olhando a política de fora do Brasil. Nós que estamos aqui e conhecemos o Eduardo, nós sabemos o que ele faz, o que ele é. Ele está melhorando? Tá, porque ele é uma pessoa super inteligente. E eu gostaria que ele estivesse aqui no Brasil. Daí eu poderia até dizer assim, mesmo que fosse preso, mas eu tenho certeza que ele não seria preso aqui no Brasil, fazendo as coisas do jeito mais calmo, mais certo, como o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, que hoje é o nosso candidato, pré-candidato, né, a presidente da República. Entendeu? Então, eu já comentei nos meus vídeos aqui sobre a arrogância de certas pessoas que são influenciadores, que são jornalistas. E jornalista eu falo de uma maneira generalizada, todos os jornalistas, né? Mesmo os que são da grande mídia, dessa imprensa marrom que está aí, como também tem jornalistas da direita, da nossa direita, que são arrogantes, sim. E cada um quer ser o mais importante. E assim se sentiam eles lá nos Estados Unidos, porque achavam que a mão do nosso ministrão aqui não ia alcançar eles. De fato, difícil de ser alcançado, mas isso agora ficou imputado a ele a não poder mais ir para o Brasil. E isso causa um desconforto generalizado na família dele, na esposa dele, dos filhos dele, você entendeu? Tudo por não pensarem naquele momento e acharem que eles iam vencer aquela batalha lá. Porque se eles dizem tanto que conhecem o que é o povo americano, eles deveriam então ter usar a inteligência que o Paulo tem, o próprio Eduardo tem, de saber que o Trump, o interesse dele é para a política dos americanos, do povo americano. E que ele poderia fazer alguma coisa assim, mas desde que muita gente aqui no Brasil ajudasse. Tanto que ele fez alguma coisa. Ele tentou. Daí quando ele viu que ninguém reagiu em cima, ele se retirou. Largou, falando sozinho, o grande jornalista nosso, Paulo Figueiredo, que contribui muito com a direita nossa no Brasil, apesar da sua arrogância, né? Eu sei que ele nem vai ver meu vídeo, mas eu estou falando para poucas pessoas, mas as pessoas têm que entender. Então, e mesmo o Cailuxo aqui, os filhos do Bolsonaro aqui, o único que é ponderado para falar mesmo é o Flávio Bolsonaro. Que os outros também não, são de estupim curto. São boas pessoas? São. Mas foram criados de uma maneira diferente, como muita gente reclamava que o Bolsonaro era isso, que o Bolsonaro era estúpido, que o Bolsonaro era grosseiro, que não sei o que lá, mas era o jeito dele. O Bolsonaro é um cara amoroso, é um cara sincero, um cara verdadeiro. Certo? Foi preso pela sua verdade, pela justiça que ele queria. Ele foi injustiçado, certo? Mas os filhos, talvez esses que ficaram no Brasil hoje, estão começando a entender como que é jogado o jogo político no Brasil, já que o nosso Supremo Tribunal Federal se tornou um puxado político também. E eles estão entendendo que quem está com a caneta está com o poder. O poder está com quem? Está com a esquerda. Certo? Tudo que a direita faz, por mais certo e mais justo que seja, eles criticam, eles falam, eles mandam prender, eles mandam isso, mandam aquilo. Então eu acho que o Nicolas, que a Michelle tem razão, porque eu acho, eu já falei no vídeo passado, que isso tudo aí é uma técnica, é uma tática que eles estão usando. Eles não podem queimar o filme antes de começar o teatro, a película, né, o cinema abrir, certo? Porque qualquer coisinha que você deixar,
ele já vem e dá um jeito de incluir você no inquérito da fake news, do fim do mundo, não sei o que, não sei o que lá, porque eles estão dispostos a tudo no Brasil contra a direita, tudo. E a gente está vendo isso aqui porque nós moramos aqui e acompanhamos a política, como é que é no Brasil, certo? E é tudo, tá os três poderes, exceto algumas pessoas de dois, que é o Senado e o deputado, que é o deputado, que tem exceções, tem pessoas que estão brigando, lutando, falando, participando de CPMI, de CPI, né, para deixar a direita fortalecida, enquanto que a esquerda está nadando de braçada, porque tem o Supremo Tribunal Federal protegendo eles, tem o Lula, esse cachaceiro que não faz nada, certo? E tem uma parte do Senado, uma grande parte do Senado, que é que deveria estar tomando providência hoje quanto a esses desmandos do Supremo Tribunal Federal, não fazem nada. Porque o seu presidente, o tal de Alcolumbre, está envolvido também nesses escândalos também. Claro que supostamente. Então não faz nada. Ele mesmo falou que nunca vai abrir uma... Como é que sabe? O impeachment de ministro nenhum. Por quê? Porque ele faz parte dessa maracutaia. Entendeu? Agora nós estamos vendo um fresto, uma esperança que esse inquérito caiu na mão do Mendonça. Tiraram da mão do principal cara que era o grandioso ministro Dias Toffoli, envolvido até o talo, o pescoço, nesse inquérito desse escândalo do Banco Master, que nós estamos vendo aí, que felizmente conseguiram passar para a mão do André Mendonça. E a gente está depositando todas as nossas esperanças que isso aí traga a luz do dia para o povo entender, e que essa nação comece a crescer e desenvolver, e que saia debaixo do chicote do Supremo Tribunal Federal e desse presidente vagabundo que não vale uma picada de fundo, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, supostamente, né? É isso daí. Porque agem e trabalham de coluna. Tanto que tiraram ele da cadeia para fazer o que ele está fazendo. Simplesmente um fantoche na mão dessas pessoas que estão agindo hoje. Esse inquérito do fim do mundo foi justamente para fazer o que estão fazendo agora. Estamos vendo aí de novo o escândalo do INSS, da Receita Federal. O grande ministro é o nosso senhor absoluto da nação, Alexandre de Moraes, mandando ter tornozeleira eletrônica, prendendo e investigando as pessoas da Receita Federal. Tá vendo? Isso é para... O inquérito que faz 7 anos devia ter terminado. Mas para prolongar mais ele ainda, porque é ano eleitoral agora, e ele tem isso na mão, que ele pode incluir qualquer um que falar alguma besteira, inclusive eu. Só que eu não sou candidato a nada, nunca vou ser e não quero ser. Mas ele pode mandar me prender. Ele pode mandar me prender. Certo? Porque eu gostaria que todos os ministros nossos tivessem pelo menos a consciência, um pouquinho, como tem o seu André Mendonça, que é um ministro também, de agir certo. Porque se eles quisessem consertar o Brasil, era dentro de dois palitinhos. Estava certo. Acabava essa discórdia, esse ódio que está existindo entre as pessoas. Isso é vergonhoso e causado por eles. Eles sabem que eles têm mais de 1000 pessoas condenadas injustamente. Eles sabem que tem o ex-presidente Bolsonaro preso injustamente. E tudo com a conivência desses jornalistas que hoje estão sendo perseguidos também, da Rede Globo, da CNN, da UOL, Globo News, etc, etc. E estão vendo o que nós estamos passando desde 2019. Agora eles estão sentindo o monstro que eles criaram, que eles endeusaram, né, Daniela Lima? Aonde vocês vão pôr esse mastodonte que está na sala de vocês? Aonde? Então é isso, gente, né? Você vê o governo Lula sempre foi envolto
a escândalos, gente, super escândalos, não é escândalozinho não, é super. São milhões, bilhões roubados da nação nossa desde 2002, velho. Desde 2002. 3 governos Lula, 1 da Dilma e meio, 4 governos e meio, e agora eles querem o 5º governo e meio. Não tem país que aguenta, velho. Tem não. E agora vem por último esse escândalo, essa vergonha, essa suruba misturada com todo mundo, com os 3 poderes de Brasília, essa vergonha, essa podridão. Isso é mandar jogar uma lata de merda na cara de cada um dos eleitores do brasileiro. Não só da direita, como da esquerda também. Porque essa mesma gentalha que aplaude esse tipo de coisa, não são iguais. Ou não tem noção nenhuma, ele não sabe onde ele está. Porque ninguém deveria estar batendo palma por que está acontecendo no Brasil hoje. Ninguém. Em sã consciência, não. Agora tem os inconscientes, os inconsequentes, que não estão nem aí. E tem os idiotas mesmo, que é os idiotas que recebe a Bolsa Família, né? Injustamente, porque tem muita gente ladrona que recebe Bolsa Família. Muitas vezes o Bolsa Família deixa de chegar na pessoa necessitada, precisada, porque todo país deve ter, sim, ação social para o povo. Porque sempre existe um certo tipo de pobreza em cada país do mundo que você for. Uns mais, outros menos. No Brasil não, no Brasil Lula tirou o povo da miséria e da pobreza. Ele que diz isso com todas as letras. Todas as letras. E por que será que tem milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família? Milhões agora de pessoas que vão receber o tal do gás de graça do Lula. Coisa que já tinha, só que ele mudou o jeitinho. Isso é um país que saiu da pobreza, da miséria? Isso é um país que está na mão de um grande vagabundo que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E que, se Deus quiser, se Deus olhar pelo Brasil, por essa nação brasileira, o Flávio Bolsonaro vai ser eleito e vai começar a dar uma direção para esse país. A direção que Deus vai abençoar e que vai agradar a todos nós, tanto a direita como a esquerda. E vai deixar de existir essa tal de direita e de esquerda. Quem quer ser da esquerdinha, do PT, que fique no PT. Porque o povo brasileiro não, o povo brasileiro é um só. E todos nós queremos um bom governo, para que todos nós temos a nossa produtividade, nós temos o nosso poder de compra adquirido, conquistado pelo nosso trabalho, pelo nosso suor. Não fiquemos dependendo de Bolsa Família, de auxílio de governo, principalmente de governo corrupto, vagabundo, ladrão. Eu quero ver agora, gente, eu deixei, o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, eu quero até pedir desculpa para ele, por eu ter falado sobre a arrogância dele, mas infelizmente eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Ele e o Paulo Figueiredo, e talvez até o Constantino também um pouco. Certo? Eu sei que eles não vão me ver porque eu sou insignificante, tá? Diante nas redes sociais. Certo? Mas eu sinto isso e tenho certeza que você que vai me assistir também e segue política, você vai sentir que, se você pegar desde o começo da carreira do Eduardo, o Paulo Figueiredo, eles sempre foram pessoas muito ácidas, certo? Eu até concordo com o Paulo, porque o Paulo é um jornalista. Agora, com o deputado Eduardo, ele deveria ser mais tranquilo, e mais importante seria ele dentro do Brasil, não lá fora, como ele foi iludido, que achando que lá fora ele ia resolver. Não conseguiu e ainda perdeu a sua liberdade dentro do nosso país. Mas eu tenho certeza que um dia, se Deus abençoar, ele vai recuperar essa liberdade, não só ele, como todos os exilados políticos, as pessoas que fugiram daqui do Brasil, voltem ao seu país de origem,
para abraçar os seus entes queridos, né? E a sua terra natal. Fica aí então. E também eu quero, gente, só falar mais uma coisinha, que eu tô louco para ver, gente, a reunião que o Lula vai ter com o Donald Trump, sabe? Está marcada agora para março, se eu não me engano, não sei o dia. Mas eu vou ficar aguardando aqui, vou me contendo a minha alegria, né? Porque eu quero ficar o dia inteirinho olhando, sabe? A hora que chegar a hora, porque vai ser televisionado, né? Eu acho que vai, sabe? Mas de repente esses dois se merecem, entendeu? Tanto um é vagabundo como o tudo é mentiroso, sabe? Esses dois caras, pra mim, eu vou te contar. O Lula eu perdi a esperança dele faz muitos anos já, né? Mas o Donald Trump, rapaz, ele me decepcionou. Eu fiquei tão sentido, rapaz. Eu não queria que ele invadisse o Brasil, não, sabe? Eu só queria que ele ajudasse para nós tirar os presos políticos. Os nossos coitadinhos, os nossos patriotinhos que foram enganados. Eu não sei como é que essa gente, esses general que mandaram prender o povo, tem vergonha, rapaz. Não sei como é que esses filhos de uma égua dormem, certo? Junto com a sua família, certo? Recebendo seus milhares de reais, certo? E esse vagabundo também, como é que chama aquele que denunciou todo mundo? Esse traidor. É o. Como é que é o. Esqueci o nome, é bom que esqueça mesmo. É o nosso. O Tiradentes foi traído também, né? Pelo Joaquim Silvério do Rei, né? E nós temos outro traidor de outra república agora, sabe? É da Terceira República, né? Esse é o que nós estamos vivendo agora. Como é que é o nome dele? Ah, não lembro agora, mas deixa pra lá. Vai. Forte abraço, até mais tarde. Gente, esqueci de falar de novo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe e deixe seu joinha, por favor.